Voltamos com Democracia aqui pela TV Assembleia, falando sobre drogas nas escolas. Imprescindível a ação coletiva, a sociedade mobilizada para combater, para evitar, para orientar. É o que estamos fazendo nesse espaço, orientando? Possivelmente. Pelo menos a intenção, né? Sim. Não, eu acredito que se a gente não acreditasse nisso, né, não estaria aí defendendo, né? Importante esse trabalho coletivo, né, essa ação conjunta, esse muito hoje multidisciplinar, né? Se realiza um trabalho que deve ser permanentemente pedagógico. É o que faz, sim, a polícia. As pessoas simplificam, a polícia está aí para reprimir, para prender, mas ela também tem essa função orientadora e esclarecedora, não, delegado? E também no DENARC, a Polícia Civil tem uma divisão dentro do DENARC, que é a divisão de educação e prevenção, que são policiais específicos também para ir às escolas onde solicitarem, né, empresas, e explicar como a droga funciona, mostrar as drogas, né, como elas são, a apresentação, como é vendida. Isso também é importante, a prevenção e a repressão. Mas, e com relação à repressão, mais especificamente, que é a minha parte, né, que é a parte que o crime vai acontecer ou está acontecendo dentro da escola, a gente tem tido aqui nesses 3 anos, na capital, na região metropolitana, um apoio muito grande dos educadores, de forma geral, e dos familiares, né, dos próprios alunos. Tanto que possibilitou, se formos fazer uma média, a cada 3 dias um preso. A polícia sempre tem mania, né? A gente fala de trazer estatísticas, mas as estatísticas são importantes para demonstrar a abrangência de um trabalho. E se não fosse as denúncias, a colaboração dos professores, da comunidade escolar, mais gente estaria desenvolvendo esse crime de tráfico, né? Um crime grave, dentro das escolas. E as histórias que nos contam também que o tráfico leva, as coisas ruins que o tráfico leva para os colégios, principalmente, são muito tristes algumas, né? Com questão de gravidez, de jovens contaminados por AIDS e outras doenças, tudo nesse envolto, nesse arcabouço de acontecimentos que existem dentro do tráfico de drogas. Então, são decorrências. Decorrências dentro do tráfico de drogas. Então, é muito importante essa participação de todo mundo, de forma coletiva, de todas as áreas, para fazer o que eu disse, né? Assim, a minha opinião, a opinião da polícia, tornar a escola uma área verde, uma área livre de drogas. Independente de discussões que nós temos hoje, tão fortes na mídia, por vários interesses de legalizar uma droga ou outra, agora a última é sobre a própria maconha, com vários argumentos que é natural, que faz bem para a saúde e assim por diante. Independente disso, como hoje já o álcool e o tabaco são proibidos para menores de 18 anos, então não há discussão que também as drogas, todas elas, cocaína, maconha, crack, LSD, êxtase, não podem estar dentro das escolas. Então isso é uma questão que eu acredito que tem que ser unânime, um consenso. Então todos têm que se unir para retirar os traficantes e as drogas dentro dos colégios. Ainda no primeiro bloco, a doutora Maribel Guterres aqui mencionou mais de uma vez os postos de gasolina. Isso não é desconhecimento de proprietário. Isso é falta de consciência e, consequentemente, de fiscalização. Porque quando não existe a consciência, é obrigatória a fiscalização, não é? Com certeza, e não é bem a área que eu estou atuando agora, mas com relação Mas tem conhecimento disso? Sim, com relação aos postos de gasolina, o que nós observamos nas batidas, que muitas vezes a Polícia Ostensiva, a Brigada Militar, ou a PRF, ou a PRE, ou até a Polícia Civil realizam nesses postos, é que os policiais fazem a abordagem, autuam algumas pessoas, autuam um dono do estabelecimento, 2 horas depois ele volta a vender novamente, né? Então, aí a polícia tem que ir de novo. A polícia é só uma parte da segurança pública. É que normalmente tudo que a gente pensa de problema na segurança, a gente acha que a polícia vai solucionar. A polícia soluciona uma parte, principalmente a repressão. Agora, outras partes, conscientização, questão da própria cobrança administrativa,
do Estado, do município, também tem que ser feito. E outras coisas mais, né? Hoje no Brasil a gente fala, a gente ouve dizer em várias pesquisas que a gente vive a pleno emprego. E mesmo assim os índices aumentam de criminalidade. Então, isso demonstra que é uma situação que depende de um conjunto de coisas. Não adianta só a polícia, ou só pleno emprego, ou situações melhores de vida, se não tiver um controle e uma vontade das pessoas. E eu penso que não é só a vontade do governo. O governo, de forma geral, também. Mas as pessoas também têm que... Então, nós não vamos mais comprar naquele posto de gasolina. Se ele vende álcool para menores de madrugada, eu não vou mais abastecer lá. Então, não adianta ficar só a pessoa reclamando, por que a polícia não vem aqui o dia inteiro fazer uma blitz por hora? Teria que ter efetivo para fazer isso? Teria. Teria que ter mais policiais? Tem que ter mais policiais. Países do mundo, uma cidade que é um exemplo, que é Nova York, eles têm salários altíssimos para os policiais, o número de viaturas é quase uma para cada um policial, né? Excelentes equipamentos e tal, mas também a população quer se livrar de algumas coisas lá. Então, esse exemplo do posto... Em Nova York, para reagir, precisou chegar ao fundo do poço. Exatamente. Chegou a um descontrole total e aí começou a tolerância zero, com a teoria das janelas quebradas, do prefeito Giuliani, que começou a qualquer crime, olha só o que eu estou falando, qualquer crime, mas crime é crime, mas enfim, qualquer crime ser investigado e autuado. Mas eu dou esse exemplo, posto de gasolina que insiste em vender álcool para motorista, para menor de idade, as pessoas também que não vão mais nesse posto, então. Esse é só um exemplo. Boates, festas noturnas, que tenham consumo de droga, que haja conivência, não frequentam mais aquele local. A gente tem muita capacidade para isso. Não para fazer vandalismo e nem para fazer desordem, mas para mostrar o nosso interesse. E a mídia também pode ajudar muito nisso aí. A gente vê um movimento hoje na mídia, algumas campanhas, já conversamos isso, por exemplo, com relação à maconha, a mídia sempre parece que abraça, parte da mídia, né, um pouco da maconha, porque a maconha é uma droga mais tolerada, mais aceita. Mas atrás disso vem todas as outras drogas e todos os problemas que tem. E uma outra... É uma espécie de aceitação do mal menor? Pode ser. Só que na realidade não é um mal menor, né Batista? Pelas algumas pesquisas científicas que tem, muitas que mostram o dano da maconha, e eu sou a favor do debate, mas uma coisa é certa, todos nós que conhecemos alguém que fuma maconha, é só ver aquela pessoa como ela é. Os que eu conheço, alguns que foram usuários, ou que eu conheci na faculdade, ou no colégio, enfim, eles têm uma diferença, eles têm dificuldade em várias coisas, para trabalhar, para cumprir horário, é só observar isso aí. Então não pode ser, não vou nem comparar o cigarro... São consequências imediatas e consequências permanentes. Exatamente. Não vou nem comparar o cigarro ou o álcool, né? Vamos só ficar nisso aí. Mas o que eu digo assim, não é só a maconha. Tem a cocaína, tem o crack, drogas até mais potentes para alguns, que também... A heroína, que parecia desaparecida, está voltando aí com força. Heroína. Então, eu penso assim, a gente tem que ter o movimento de todo mundo, a mídia também tem que querer contribuir para isso, né? E as pessoas também buscarem não querer esse problema. Assim como hoje a gente vê que o tabaco, quem fuma, é quase, muitas vezes, descriminalizado em algum local, então, se quisermos fazer isso com as drogas, podemos fazer. E um bom começo é o colégio, então, a escola. Quem usa droga aqui é quase que uma pessoa que fica afastada. Com o tabaco, a gente vê isso hoje em vários locais, né? E isso é bom, porque faz mal. Então, pode ser feito isso também com a droga, que para várias pesquisas faz mais mal ainda do que o tabaco, né? E eu sempre busco a minha percepção pessoal, né, com relação a isso. E eu vejo, por exemplo, é o meu julgamento. Eu vejo quem fuma cigarro de tabaco tem uma reação. Praticamente, eu não percebo alteração nas ações dessa pessoa. E quem cheira cocaína, eu percebo a alteração. Então, eu acho que faz mais mal. Essa é a minha percepção como pessoa. Quem fuma cigarro não vai matar por uma carteira de cigarro. Posso até estar falando de forma coloquial, mas eu nunca vi isso aí. Pode ter existido, mas quem fuma crack vai acabar, às vezes, num assalto, num roubo mal sucedido, matando uma pessoa numa sinaleira em Porto Alegre. Então, em busca de recursos para consumir. Por isso que a droga é um problema complexo. É complexo, tanto as lícitas quanto as ilícitas. Mas o que eu penso é assim, tem que ser consenso. O que é conclusivo é que é nocivo. Nocivo. E escola não pode ser lugar de droga. Pois é.
É polêmica, né? Dá para a gente brigar um pouquinho, né? Não, eu concordo. A escola ela não pode ser um lugar de droga, mas ela não pode ser só a escola o espaço verde. Não, A é que comunidade, a comunidade Sim, mas onde aqui... esse sujeito está inserido, ela tem que constituir ação. Ela tem que constituir uma conscientização para que ela não vá depois lá no posto botar a gasolina lá, porque ela não Mas só tem para isso. explicar essa questão. Então, eu tenho assim, ó, depois eu te dou um tempinho. Tá. Tá? Então, assim, ó, e daí a função da escola? E daí a função educacional? Que não é questão de permitir ou não, mas como é que esse sujeito se relaciona, como essa sociedade se relaciona com a droga? A droga está junto com a humanidade desde os primórdios. Né? Então, não é a droga que faz isso, mas é o sujeito que tem uma relação com a droga, que em determinados momentos, por exemplo, nas tribos indígenas, ela funcionava como naquele momento mais espiritualizado e tinha uma função social dentro disso. Atualmente, nós não temos. A droga ela serve como muleta do sujeito para poder se inserir socialmente. A droga ela está, neste momento, quase num pedestal, todo mundo fala em droga. Né? Então, todo mundo vai falar sobre droga. Todo mundo quem? Alguns falam. Na família, dentro ninguém fala. Eles têm medo de falar. Na escola, os professores têm medo de falar sobre drogas. Eles não sabem como falar sobre drogas. Então, assim, ó, ele é um tema que, ao mesmo tempo, ele ficou num lugar, né, privilegiado, que ali ninguém pode falar, a gente não sabe qual é a ação do traficante, se a gente vai... Tem professores que dizem, se eu falar isso, a comunidade está tomada pelo tráfico de drogas. Eu vou fazer uma intervenção como? Como não fazer uma intervenção? Como não falar? Como é que tu trabalha com esse sujeito que são crianças e adolescentes que está vindo à escola? Necessariamente não precisa ser o tema droga, mas como é que tu potencializa? Quais são os projetos de inserção social desse jovem dentro da sua comunidade? Ele está num espaço que o Contado Caligares, que é um psicanalista, ele chama tempo de moratória, que é aquele espaço que curte, né, é o melhor momento da tua vida. Tu vai ter que curtir, porque depois tu vai ter responsabilidade, tu vai casar, tu vai trabalhar, né? E ele faz o quê? Só estuda. Essa é a tua obrigação. E ele é um sujeito que ele tem, e aí o Estatuto do ECA já nos diz isso, ele é um sujeito de deveres também. Pois é, eu acho que nós temos um dever com a sociedade como um todo. Sim. Né? Eu tenho um dever de dar uma sociedade melhor do que a que eu tive. Eu vivi sob a égide da ditadura militar. Então não se podia falar nada, tudo era proibido. Se falasse era preso, era condenado, era perseguido, torturado e morto. Só que chegou uma hora que a gente tinha que falar, que era inadmissível conviver com uma situação daquelas, que nós tínhamos que derrubar aquela ditadura. Né? E eu me lembro que meus colegas diziam assim, mas peraí, tu está aqui na faculdade de medicina, o que está te preocupando com isso? Tu tem que te preocupar em ser um bom médico, ter um bom consultório. Eu digo, mas não adianta eu ser um bom médico, ter um bom consultório, um bom hospital, se eu não tiver um bom país, né? Uma boa política. Né? E não é só na escola. É inadmissível, Mário, um policial militar que usa droga, ou civil também. Inadmissível, inaceitável. Não vamos aceitar em lugar nenhum. Um médico, um técnico de enfermagem, e acontece, entre os professores também. Então, isso é inadmissível. Então, o que nós temos que criar? É isso aqui, ó. É questão pétrea. É inadmissível o uso de droga. Como é que nós vamos trabalhar drogado? Não tem como. É impossível. É inadmissível. Então, como é que vamos fazer? Nós vamos ter que ajudar. O que acontece? Não adianta ter polícia para todo mundo, que não vai ter. Nós temos que nos policiar. Né? Mas isso vai depender de um marco civilizatório e um guia que cada um de nós tem. O que é certo, o que é errado. O que prejudica, né? O que prejudica a saúde, o que prejudica a segurança do outro. Né? Então, isso é uma meta e um dever que nós temos com nós mesmos, com quem nós amamos
e que a gente tem que conviver. Eu me lembro, eu falava no intervalo aqui, quando eu estive na Nicarágua, que tinha um poeta nicaragüense que dizia, de uma forma que o Bertolt Brecht também citou, quando eles reprimiram na rua, eu me calei. Quando reprimiram na calçada, eu me calei. Quando reprimiram e agrediram dentro do meu jardim, me calei. Quando entraram na minha casa, não tinha mais o que fazer. Então é isso que nós temos que fazer. Se nós não formos para esse combate contra as drogas, qualquer dia o traficante está dentro da minha casa. E ele tem grandes possibilidades de entrar na minha casa, né? Então o que eu tenho que fazer? Evitar que ele chegue até a minha casa. Mas não vai ser me calando, me omitindo e ter medo. Nós não podemos ter medo daquilo que a gente acredita que seja o correto e o certo. E também não podemos ter posições vacilantes. Aqueles que são a favor da liberação das drogas, que são usuários das drogas, mas têm vergonha de assumir que são, que sejam, se eles provarem por A e por bem que isso faz bem para as pessoas, provem com evidências clínicas e científicas, muito que bem, não é? Então é isso que nós temos que ir para a ofensiva nesse momento, né, contra as drogas. Porque se nós não tomar essa ofensiva, nós vimos assim, ó, o álcool subiu de 9% na população geral para 18%. O crack subiu de 0,2 para 0,4, 0,8, já está em 2%. Para aí. Então nós vamos ter uma sociedade drogada. E por que as pessoas precisam se drogar para amar? Precisam se drogar para se divertir? Ah, então não tem graça. Para aí, então está todo mundo deprimido. Porque, na verdade, as drogas são fármacos. São medicamentos que as pessoas usam para mudar o seu estado. Se tu não está feliz, pô, eu estou triste, então eu vou ter que me embebedar, vou ter que me embriagar, vou ter que me intoxicar para poder ir trabalhar. Então a gente sabe que tem colegas, lamentavelmente, todas as nossas áreas, né, Batista, a tua também, e muitos, né, que precisam trabalhar turbinado. E no intervalo tem que ir lá no banheiro, né? É, não é? Então nós que, na verdade, eu acho que a nossa função, nós somos, na verdade, artistas. Quando a gente sai de casa, a gente sai para brilhar, para dar espetáculo, para dar show. Quando a gente entra no hospital, a gente entra como se um pianista de qualquer bar, de qualquer ópera, entrasse para dar o seu show, para vender o seu peixe, para dar o seu recado. E é para isso que eu estou aqui em todos os lugares onde eu vou, para colocar aquilo que eu conheço, aquilo que eu tenho expertise. E essa é a nossa função, que assim a gente sai de casa e volta para casa satisfeito. Então, a professora, me lembro que as minhas professoras, tive professoras e professores excelentes, que eles tinham uma ansiedade de querer compartilhar conhecimentos. Então, eles me diziam assim, mandavam um cartão, estou aqui no Chile, eu vi um negócio sensacional, quero levar aí para vocês, para compartilhar com vocês. Então, eu não posso me omitir nesse momento, nessa hora, de compartilhar esse conhecimento que eu tive, que eu obtive graças à escola pública, que me deu todo esse cabedal, porque eu sou um defensor radical da escola pública, da escola de espaço integral, porque eu acho que tem que ter cada vez mais espaço dentro da escola. Eu vivia dentro da minha escola, de manhã eu estudava, de tarde eu tocava na banda, praticava esporte e de noite ia ensaiar no coral, eu vivia lá dentro. A minha vida era a minha escola. Eu estudei no Colégio Gonzaga de Pelotas, antes estudei em escola pública desde o Jardim da Infância, no Joaquim Assunção, no Félix da Cunha, no Sagrado Coração de Jesus, de quem eu me orgulho dessas escolas, todas as escolas públicas estaduais, né? Estudei numa faculdade federal. Então, eu tenho uma dívida, mas essa dívida é minha. Mas esta questão que o senhor levanta, ela é muito interessante, muito importante, inclusive. Eu tenho estado, já falei, né, por todo o Rio Grande do Sul, nos municípios, e cada vez menos eu me encontro possibilidades dos jovens de alternativas sociais. Poucas escolas ou poucos espaços, por exemplo, para eles aprenderem música. Não há mais música. Os teatros
não existem mais. Os corais. Lembra Os dos corais que não tinham na existem escola? mais. A organização social, aquela de grêmio estudantil mínima que se tinha dentro das escolas, para que esse jovem possa estar em alguns espaços sendo sujeitos de um fazer e não apenas passivos, né? Esperando que alguém os salve ou que alguém os conduza, os encaminhe. Mas a proposta da educação, e essa é uma função da educação, por isso que quando inicialmente eu falei na questão da promoção da saúde, é focalizar nesse sujeito e reforçá-lo para que ele possa ter alternativas diferentes daquilo que está proposto atualmente, que é, para te divertir, tu tem que usar droga. Né? Eu acho que a gente tem sim, o senhor tem razão, nós temos que ser menos hipócritas, porque nós somos uma sociedade de tóxicos. A gente bebe vinho, bebe cerveja, fuma, usa medicamento, e a gente não quer que o jovem faça isso. Então, realmente, nós temos que cada vez esse espaço que está sendo proporcionado aqui hoje é um espaço que deveria estar continuadamente colocado nas escolas, nos hospitais, nas delegacias. Vamos discutir, vamos ver qual é o ponto de vista, afinal de contas, eu acho mesmo que a maconha devia ser legalizada ou não. A gente não fala sobre isso. Ninguém fala, isso se torna tabu. E daí, a gente vai ter que ter necessariamente essas ações mais coibitivas, né? De prender, de delatar. Qual é a ação que a gente tem? Para além dessa. E não estou dizendo que ela não é muitas vezes necessária dentro disso, mas no espaço escolar, ela tem que ser para além disso. Ela tem que estar referenciada no sujeito. Nós temos nesse espaço 2 minutos para cada um dos convidados, antes do encerramento do Democracia. Delegado Mário Souza. Bom, então, o que eu quero deixar de mensagem para o telespectador, primeiramente fazer só aquela correção. Eu concordo, por óbvio, que o problema não é só a escola que deve ser uma zona verde, né? Mas na prática, na realidade, está muito difícil de deixar a escola uma zona verde. Então, eu sempre tento trazer soluções objetivas. Então, objetivamente, acho que é um bom começo, um bom local, e por isso que a gente elencou esse local. Nem a polícia, nem o doutor, nem a senhora, nem a mídia vai conseguir mudar o que as pessoas pensam. Vai ser uma questão cultural da sociedade inteira, né? Mas a gente consegue eleger, pelo menos, para que tenha um pouco mais de tranquilidade em alguns locais. E, sem dúvida alguma, na nossa opinião, a escola onde se concentra o maior número de jovens e crianças é um local para ser eleito, para ser protegido. Os outros locais, a discussão deve ser alargada, com certeza. Mas a escola deve ser um local para ser eleito e protegido da forma mais eficiente possível. Essa operação que nós temos é uma das ações que nós temos, essa operação Anjos da Lei, que é na capital e na região metropolitana. As pessoas podem denunciar pelo 0800 518 518, que vai ser atendido. E a nossa missão é, independente da discussão sobre legalização ou os debates propostos, e até mesmo esse alargamento do problema, que tem que ser feito, mas a nossa intenção principal é eleger, na medida do possível, do que nós podemos fazer, um local. E eu acho que é um excelente começo a escola, porque se nós não conseguimos proteger a escola, que dirá o resto dos locais para deixar livre das drogas. Então a escola tem que ser, sim, uma zona livre de drogas. Muito obrigado, doutor Mário Souza, delegado do DENARC, pela participação no Democracia, aqui pela TV Assembleia. Doutor Ricardo Nogueira. O grande problema que a gente não pode ignorar, nós vivemos uma era da ansiedade. Nós temos uma ansiedade pelo que virá, queremos garantir o que temos medo de perder o que temos e tem aquela ideia que se está ruim pode piorar, né? Então a gente está sempre com medo do que virá e até medo de ser feliz também, né? Então a gente tem uma ansiedade total. Então hoje quase 90% das pessoas estão ansiosas, estão tensas, estão angustiadas e tem que vencer esse medo. Então, como vencer esse medo? Então, hoje nós vemos o seguinte, em todas as residências, isso é uma pesquisa que foi realizada em Pelotas, por exemplo, em todas as residências de Pelotas havia uma caixinha de benzodiazepínico, de tranquilizante, da avó, da tia, do pai, da mãe, não é? Então, o que acontece? A gente está muito estressado, muito cansado,
e sempre com uma certa insegurança do que virá, do dia de amanhã. E com isso a gente tem uma busca eterna por essa felicidade, né? O que é a felicidade? Seria a segurança, a tranquilidade. E às vezes a gente é feliz, não sabe e não consegue curtir essa felicidade. Então aquilo, como diz a minha filha, que é psicóloga, a gente tem que parar de buscar a felicidade e ser feliz, né? Então eu estou muito feliz com o que tem. Né? Gostaria de ter um carro melhor, cada vez mais potente, mais poderoso, mais dinheiro, mais isso, mais aquilo, mas com o que a gente tem tá bom. E ele não consegue se dar conta que às vezes é tão importante poder estar respirando normalmente, enxergando normalmente, ouvindo normalmente, caminhando normalmente. Só quando a gente perde isso, que a gente se dá conta da importância. E da importância de estar do lado de quem a gente ama. Então é isso que é importante. E a gente tem que ter nesse momento serenidade. Serenidade em latim quer dizer clareza do problema e enfrentar esse problema de frente. Obrigado, doutor Ricardo Nogueira, psiquiatra, pela participação no Democracia. Maribel Guterres. Pois é, a gente, então, os 3 segmentos, eles se completam, né, dentro desse processo todinho da discussão do uso de drogas na atualidade. Na Secretaria Estadual de Educação, a gente tem feito constantemente formação para educadores sobre o tema. Agora, em janeiro, estive na Universidade Federal de Santa Catarina, que a gente está lançando novamente um outro curso à distância sobre a questão do uso de drogas. Então, há uma preocupação da Secretaria, sim, com o tema, né? Mas se tem consciência que a nossa atuação, ela está justamente nesse sujeito que está na escola. Em fortalecer, em conscientizar, em trazer. A gente tem toda uma proposta aí de uma pesquisa socioantropológica que nos auxilia, inclusive, a entender um pouco mais esta comunidade no qual ele está inserido. E ele tem que ser um sujeito que ele pode ser potencializado para fazer essas discussões para além dos muros da escola. Então, em parceria com a Secretaria de Saúde, com o trabalho e desenvolvimento social, com o direito, fugiu o termo, da Justiça, inclusive com o Ministério Público, a gente está fazendo algumas parcerias. A gente tem, sim, proposto ações para que a escola possa assumir essa discussão dentro do seu interior, né? Mas focalizando muito nesse sujeito. Muito obrigado, doutora Maribel Guterres, coordenadora de saúde escolar da Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Sul, pela participação no Democracia. Esperamos todos nós contar com a sua presença em outras oportunidades. Conforme disse, é importante que esse tema seja tratado sempre, nunca esquecido.